Graça e paz, queridos e amados irmãos e pessoas que estão nos assistindo ao vivo nessa manhã de domingo, 20 de setembro de 2020. É um privilégio estarmos aqui para mais uma escola bíblica dominical da Monte das Oliveiras, e nós estamos trabalhando nesses últimos domingos, nos últimos 6 domingos, sobre o nosso material de discipulado chamado Leite e Mel. São aulas de aconselhamento para novos convertidos, e ao mesmo tempo que fazemos elas endereçadas aos que estão começando, também estamos qualificando os membros da igreja mais experientes, já com prática de discipulado, para rever os conceitos e como aplicar essas aulas de aconselhamento. Elas são designadas para ajudar uma pessoa nas primeiras semanas, quando ela entrega a sua vida a Cristo, e seriam os 10 assuntos mais importantes para ela aprender inicialmente. E hoje nós vamos falar sobre as tentações. Tentação é um ensinamento bíblico, porque é algo corriqueiro na vida cristã, e como servimos a Deus, somos desafiados constantemente a violar a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, e fazer coisas que são contrárias àquilo que nós cremos e acreditamos que seja o ideal para nossas vidas. Então, isso faz parte do que nós chamamos de tentações. Nós sempre iniciamos a aula com uma vista naquilo que são os objetivos e também uma revisão do que já foi feito até agora, porque estamos trabalhando com a ideia de um aconselhamento, de uma pessoa sendo orientada por alguém. As razões, os objetivos dessa lição é para ajudar o novo convertido, a compreender o que é realmente a tentação, e também levá-lo a reconhecer a origem das tentações, de onde é que vêm as tentações, e também expor as condições para que ele tenha vitória, e tenha vitórias constantes sobre as tentações. Na parte de revisão, a gente tem que sempre, a cada encontro, rever, verificar a caderneta que recomendamos que ele tenha para ir marcando seus estudos bíblicos devocionais. Também pedir que ele nos fale sobre o aprendizado das lições anteriores, sobre o que nós temos conversado e como está a prática disso. E a gente pode até recapitular rapidamente a aula anterior, fazendo algumas perguntas. A aula anterior foi sobre obediência, aprendendo a obedecer a Deus. Por exemplo, o que significa ser obediente? Por que nós devemos ser obedientes? Quais os passos que devemos dar para nos tornarmos obedientes a Deus?
e também citar algumas áreas da nossa vida em que nós precisamos ser obedientes. E nós vimos isso com ele na semana passada, e dar uma revisada hoje ajuda, né, a manter a questão bem fresquinha na cabeça. E depois também, sempre tem que haver um momento para responder quaisquer perguntas ou dúvidas que ele possa ter. A gente sempre recomenda que, caso ele tenha uma dúvida durante a semana e não possa contactar a gente, ele faça uma anotação e no encontro a gente então resolve esse problema. Hoje vamos falar então sobre as tentações. Então vamos, né, diretamente à aula. A primeira coisa que nós precisamos entender é o que a Bíblia nos fala sobre as tentações. Por exemplo, 1 Coríntios 10, 13, não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele também dará os meios, proverá livramento, né, de sorte que a pessoa possa suportar. Algumas coisas boas para ele entender é que a tentação é um impulso inicial para se cometer certo pecado. A tentação em si não é pecado. Ser tentado não é pecado. Contudo, se a tentação não for encarada da maneira certa, ela pode tornar-se algo perigoso e até mesmo se consumar em pecado. Devemos salientar para o novo convertido que essas duas facetas da tentação, ela não é pecado, mas ela pode se tornar se a gente não levá-la bem em consideração. Muitas pessoas, especialmente quem está no começo da fé, pensam que tentação é pecado, e por pensarem assim, quando são tentados, pensam que já pecaram, que já desobedeceram, que já estão fora, né, da comunhão com Deus. Então, nós precisamos ensinar-lhes que tentação não é pecado. Se fosse assim, Jesus teria pecado. Ele foi tentado e muito. Por outro lado, se o cristão toma uma atitude de indiferença, ou seja, ele não dá nenhuma bola para a tentação, o resultado é que, geralmente, ele acaba caindo. Porque se não fosse perigoso, não seria tentação. Se não fosse arriscado, a pessoa não estaria sendo tentada. Então, não podemos ignorar, não podemos fazer de conta que ela não existe ou que ela não é forte o suficiente para nos pegar. É muito, né, a tentação é muito tentadora. As fontes da tentação, elas surgem de algum lugar, né? Elas não nascem do ar, né? E a Bíblia nos ensina que a tentação para o pecado vem de 3 direções distintas, mas quase que da mesma origem, né? A primeira delas vem do próprio diabo, ou Satanás, como queira. As Escrituras ensinam claramente que Satanás é uma fonte de tentação para o pecado. Nós vemos que ele faz isso. Desde o primeiro livro da Bíblia, lá no Jardim do Éden, a gente já encontra ele tentando Adão e Eva, né? Até o Apocalipse, nós vemos ele tentando sabotar o plano eterno de Deus, né? No começo dos evangelhos, nós vemos ele tentando Jesus. E ao longo de todas as Escrituras, isso é muito claro, esse ensinamento, né? Então, Satanás vem sempre, né, está sempre em ação, tentando enredar o homem a sair da posição de comunhão e de firmeza com Deus. E quem está começando na fé não está imune a isso. Ele não vai deixar a pessoa crescer, ficar forte, para depois ele começar a tentar. Ele vai fazer o possível para a pessoa não se converter, e depois que ela se converte, ele vai fazer o possível para derrubá-la o quanto antes. Quanto mais tempo ela ficar firme na fé, e quanto mais ela crescer, mais risco ela vai oferecer para ele. Então, aquela expressão, ele prefere matar no ninho. Então, novo convertido
precisa saber disso, mas os cristãos mais experientes, né, os discipuladores, os conselheiros, precisam estar atentos para apoiar, né, os novos convertidos. O cristão deve enxergar as artimanhas do diabo, né, e entender que ele vai tentar por meio dessas artimanhas, dessas ciladas que ele arma, né? Tem um versículo bíblico que fala: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, você não é a única pessoa que está sendo tentada. Eu não sou o único ser humano sendo tentado. Os cristãos na face da terra inteira estão sendo tentados. Até as pessoas não cristãs estão sendo tentadas, né? Mas especialmente os filhos de Deus. Gênesis 3, de 1 a 5, fala: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Está aí a tentação. A mulher deu trela para a conversa, ela torceu as ordens de Deus, fez com que Eva questionasse o amor e as intenções de Deus no seu íntimo, e depois fez um desafio, né, colocando a dúvida se Deus não havia enganado eles. O caráter de Deus não era tão bom assim. Será que ele não estava escondendo alguma coisa? Que a única árvore que ele proibiu comer, porque aquela árvore dava poderes especiais. E aí é claro que o ser humano, sendo desafiado, normalmente ele resolve violar qualquer coisa para provar que ele é esperto. Mas era exatamente o que Eva não deveria ter feito. Segundo as más línguas, se o Adão e Eva fossem chineses, não teria tido problema, porque eles teriam comido a cobra, né? E não a maçã. Mas, infelizmente, eles não eram chineses, parece. Apocalipse 20, de 1 a 3. Então vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. O anjo o lançou no abismo, fechou e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, está aqui um pouco no nosso futuro, nós chamamos de governo de Cristo, o milênio, né? Satanás vai passar 1000 anos preso, né? Então, sem ele aqui no mundo, as nações não vão ter tantas maldades para fazer, porque não terá patrocínio. Aí é só mesmo a genialidade humana, né, destituída de tentação ou de patrocínio maligno. Quem viver, verá. A segunda fonte de tentação é a carne, né? Quando falamos a carne, não estamos falando do nosso corpo físico, mas de uma tendência a satisfazer a parte física, né, o corpo. É a responsável, né, a nossa carne, quando falamos biblicamente, é a responsável pela tendência nossa de viver de acordo com os apetites do corpo. Todos os apetites, os desejos que há no corpo são legítimos, criados por Deus
e eles precisam de serem satisfeitos. A tentação e o pecado está em fazer isso, satisfazer isso de forma errada, de forma ilícita, na forma proibida ou na forma não permitida, ou em momentos ou por meios que não são lícitos, né? Então, ela se encontra em uma batalha constante com a nova vida do cristão, procurando fazer com que ele volte aos seus antigos hábitos de vida e se torne egoísta. O cristão novo na fé deve saber que as tentações virão dessa fonte, da sua carne, né, dos seus apetites, e deve aprender a superá-las. Romanos 8, 5 a 9, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor, ou inclinação da carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, a inclinação carnal, corporal, os apetites humanos são contrários a Deus e à vontade de Deus, revelados na sua palavra. Uma pessoa vivendo aos sabores da sua carne, ele jamais vai agradar a Deus. E nem teria como. Deus é espírito, é adorado em espírito, né? E o relacionamento com Deus é em espírito, através da fé. Então, fisicamente, corporalmente, carnalmente, não se agrada a Deus, não se vive um relacionamento com Deus. A terceira fonte de tentação é o mundo. E quando falamos o mundo, claro, não estamos falando do globo terrestre, né? Não estamos falando da esfera física de relacionamentos ou material de relacionamentos, mas de um sistema que prevalece na sociedade, que é totalmente antagônico a Deus, é totalmente contrário ao que Deus estabelece. Isso é o que nós chamamos de mundo. A tentação que nos vem dessa fonte tem a forma de uma tentativa sutil de levar-nos à conformidade com as atitudes prevalecentes no ambiente em que vivemos e com a atmosfera dele. Essas tentações mundanas, digamos assim, são as seguintes. Deixa eu dar aqui 4 modos para vocês pensar no que é a armadilha do mundo para levar o cristão a viver no mundo, a viver de acordo com o mundo e não de acordo com Deus. Primeiro, a pessoa sentir-se seguro pela posse de bens materiais ou por realizações próprias, realizações pessoais. O que dá segurança para a pessoa é ela ter em que confiar. Ela tem dinheiro no banco, ela tem um bom emprego, ela tem a casa própria, ela tem o seu próprio carro, ela tem dinheiro poupado suficiente, ela tem influência suficiente, ela é muito competente, ela é muito elogiada, ela é uma pessoa premiada. Então, essa tentativa de fazer a pessoa viver nesse nível, baseado nesses valores, é uma tentação mundana para a pessoa não precisar confiar em Deus, depender de Deus, não depender da fé, não precisar da palavra de Deus, não precisar do Espírito de Deus, porque Ele tem todas as respostas, inclusive Ele é as respostas. Então, se a pessoa só se sente seguro, né, se ela tiver de posse daquilo que lhe dá as garantias, ou pelas suas próprias realizações, isso é um estilo de vida mundano. Segundo, pensar que a vida pode ser vivida sem um relacionamento vital com Deus. Viver um relacionamento, né, sem ser vital com Deus. Ou seja, Deus existe, Ele está lá no céu. Tem tanta gente pobre, tem tanta gente necessitada para Ele se ocupar. Eu não, eu sou bem sucedido, eu sou tranquilo, eu sou gente boa, sou de boa família.
e eu nem preciso ir à igreja, eu nem sou tão pecador, nem sou tão mal assim. Ao contrário, eu até ajudo, eu até dou a maior força, e orar. De vez em quando eu agradeço pelo que eu sou, pelo que eu tenho. Então, isso é um modo totalmente anti-Deus. Isso levar a pessoa a acreditar que ele pode ter vida espiritual sem cultivar um relacionamento vital com Deus, é um perigo muito grande, é uma tentação muito grande. Não se deve aceitar esse tipo de coisa. E uma terceira maneira mundana de trabalhar a nossa mentalidade é adotar outras ideias que partem de uma sociedade decaída e anti-Deus. Tem pessoas que dizem, por exemplo, que Deus está em tudo, então eu não preciso ter uma igreja, eu não preciso ter uma religião. Eu sendo correto e eu fazendo aquilo que eu acredito ser bom, isso é suficiente. Outras pessoas acham que Deus não tem a menor interferência aqui, e outros acham que Deus não se envolve. Isso aqui é o que é e acabou tudo. Então, adotar essas ideias de uma sociedade decaída ante Deus é muito ruim e é muito perigoso. E uma quarta ideia, que é uma tentação do estilo do mundo, é a pessoa se conformar com o sistema do mundo de viver e até agir e aprovar a atitude deles. As pessoas que não têm um relacionamento com Deus, as pessoas que não servem a Deus, têm o padrão de vida deles e querem impor. E as pessoas que se chamam cristãs, adotar o mesmo padrão, adotar o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir, tentar ganhar segurança pelos mesmos princípios, tentar resolver os seus problemas pelas mesmas fontes. Então, se conformar com o que o mundo propõe é tentação para viver do modo errado, contrário ao que Deus nos dá. O cristão deve ser alertado contra essas tentações e deve aprender como vencê-las. Elas podem ser vencidas, devem ser vencidas, e o cristão vai vencer se ele fizer do jeito de Deus. João 16:33, Jesus ensinou: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se o mundo fosse bom, o sistema de mundo fosse bom em si, Jesus não teria lutado contra ele e vencido. Era só Jesus seguir a corrente, estava tudo certo. Inclusive foi ele que criou o universo, criou o mundo, criou todas as coisas. Então o modo que a sociedade, que a humanidade impôs, de estilo de vida, se tornou contrário a Deus, e Jesus veio para vencer o mundo, e ele disse: no mundo vocês vão passar apertados, vocês vão ter aflições, mas em mim vocês terão paz. Então nós ensinamos, a nossa fé nos ensina que nós devemos nos livrar dessas tentações de viver a esse estilo e buscar a nossa paz em Deus, em Cristo, na palavra de Deus. Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, inteligente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a pessoa precisa não se conformar com o mundo. Então, para não se conformar, tem que agir contrário a ele, não aceitar os ditames dele. E aí se renova a mente e experimenta o ideal de Deus. Então, muito bem, vamos trabalhar para evitar essas tentações e a gente seguir
né, de vitória em vitória. Então, Satanás, a carne e o mundo são fontes de tentação e nós temos que aprender a prevalecer contra eles. E como a gente consegue as vitórias sobre as tentações? Há condições que nós precisamos preencher, né? Condições que precisamos satisfazer, e ao fazer isso a Bíblia nos fornece as condições para se obter vitória sobre as tentações, né? Então, nesse estudo nós vamos apresentar as principais ferramentas para a pessoa prevalecer contra as tentações. A primeira delas é estar alerta. Se eu sei que eu vou ser tentado, então eu preciso estar alerta. Se você sabe que você vai ser tentado a desobedecer a Deus, a desobedecer a palavra de Deus, a fazer coisas erradas, preste atenção, né? Ligue as antenas e fique de olho arregalado, porque a qualquer momento alguma coisa pode aparecer e você precisa estar preparado, né? Então, estar alerta. Muitos caem por pensarem que são imunes às tentações, ou que podem vencer qualquer tentação que lhes sobrevier. 1 Coríntios 16, 13 fala: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Na nova versão transformadora fala: estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Ou seja, precisamos prestar atenção, estar bem alertas. Então, estar alerta. Segundo, ser cheio do Espírito Santo. Eu já falei em outras lições que praticamente em todas as lições nós vamos enfatizar que para o cristão crescer na fé, permanecer firme e andar de vitória em vitória, né, e alcançar maturidade, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Todas as lições que nós aprendemos nesse material de discipulado enfatiza isso. Sem ser cheio do Espírito Santo, sem ter a plenitude do Espírito Santo, não há como ter vitória. Então, para vencer a tentação também, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Com as nossas próprias forças, nós nunca iremos derrotar as tentações. Nem eu, nem você, nem Paulo fez isso, nem João, nem Pedro. Nenhum deles prevaleceu e nenhum na história da igreja prevaleceu. Então, eu não vou ser o primeiro e nem você. Então, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Atos 1,8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ser testemunhas de Jesus aqui não é pregar, fazer pregações, fazer evangelismo. Também está incluso isso, claro. Mas ser testemunha, a principal maneira de ser testemunha é vivendo a fé no Evangelho de maneira vitoriosa, né? Prevalecendo em todas as áreas é a melhor maneira de testemunhar que o Evangelho transforma e que Jesus é maravilhoso para quem nele crê. Uma terceira atitude que a pessoa deve ter para vencer a tentação, né? Primeiro, estar alerta. Segundo, ser cheio do Espírito Santo. E terceiro é agir prontamente. Assim que percebeu que está iniciando uma tentação, já haja para corrigir, né, essa fonte, para evitar que ela progrida. A tentação deve ser vencida no momento em que ela surge. Se deixar ela crescer para ver até onde vai, provavelmente vai para o buraco, né? Tentação não pode ser tratada naquele sistema. Deixa como está para ver como é que fica. Não faça isso. Não caia nisso, porque já é uma outra tentação, né? Não devemos adiar a ação. Tiago mostra a progressão dos eventos que, iniciando com a tentação, vai até a consumação do pecado.
No capítulo 1, 14 e 15, Tiago diz: cada um, né, ou todos nós, né, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Esse mesmo versículo, na Nova Versão Transformadora, fala: a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Aqui é a mesma questão que nós falamos na semana passada, e já falamos em outra aula, da armadilha do anzol. O anzol está encoberto pela isca, e a isca é muito atrativa para o tipo de peixe que queremos pegar. E ele só vai ver a isca e não o anzol. E ele é tentado a comer a isca que está dando bobeira ali, né, uma refeição de graça. E quando ele morde, ele vira sashimi. Então, o pecador, nós, também somos tentados por algo que nos atrai, e nós queremos, e nós gostamos, e até precisamos. Mas é uma armadilha. Quando a gente entra, aí já é tarde. A jaulinha já fechou atrás e a gente já está preso. Então, agir prontamente para a gente superar. E uma quarta atitude a ser tomada, né, repetindo as anteriores: estar alerta, ser cheio do Espírito Santo, agir prontamente. E a quarta é conhecer os livramentos bíblicos. A palavra de Deus nos fornece todas as ferramentas para que a gente possa prevalecer contra as tentações. 1 Coríntios 10, 13, afirma que cada tentação, né, a cada tentação que nos vem, Deus promete um livramento pelo qual nós poderemos obter a vitória sobre ela, né? O texto fala: as tentações em sua vida não são diferentes daquela que outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Então, na palavra de Deus, há soluções, há meios, há ensinamentos para a gente ter vitória para as mais diversas áreas em que somos tentados. Então, precisamos conhecer esses recursos bíblicos. Então, por essa razão, o fato de estarmos sempre adquirindo mais e mais conhecimentos da palavra de Deus, isso vai influir diretamente na obtenção de vitórias. Quanto mais Bíblia eu conhecer, quanto mais Bíblia houver na minha vida, mais instrumentos de vitória eu tenho. Quanto menos conhecimento bíblico, maior é a possibilidade de fracasso. Salmo 119, 11, né? Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Há uma versão que fala: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, quanto mais palavra de Deus tiver no seu coração, maior as suas chances de vitória. Dois importantes meios de livramento que a Bíblia nos fornece são os seguintes: dois importantes meios de livramento, né, nos momentos de tentações que a Bíblia nos fornece. Isso é uma forma geral. A primeira, para as tentações de natureza moral e sexual, tentações morais e sexuais, a receita bíblica é fugir, corra, vaza, dá o fora, né? Deita o cabelo, escolha a expressão que você mais entender, né? Mas viu que está sendo tentado, viu que você está sendo arrastado para uma armadilha moral ou sexual, corra, fuja, né? Fugir dela como se fosse para salvar a própria vida, pois somos incapazes de lutar contra ela. Segundo de Timóteo 2, 22, Paulo escreveu para ele o seguinte: foge outrossim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam a Deus.
Com um coração sujo, com um coração contaminado, com um coração imoral, não se serve a Deus. Então, para não chegar nesse estado, fuja, evite. 1 Coríntios 6,18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, não tem jeito de você fazer isso sem se envolver. Então, a solução bíblica é fuja. E a outra forma de tentação, quando é tentação moral, fuja. Para as dúvidas, aqueles pensamentos de incredulidade, de não achar que a Bíblia é verdadeira, que Deus é verdadeiro, que essas coisas são sérias. Quando se trata de dúvidas, principalmente doutrinárias, ou de crença, ou de fé, a opção bíblica é resistir. Resistir ao diabo, confiando na palavra de Deus. Quando é tentação moral e sexual, a gente foge. Quando é tentação na área de dúvidas, de insegurança, de incerteza, a gente resiste ao diabo firme na fé. Tiago 4,7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Veja bem, quando é tentação moral e sexual, a gente foge. Quando é tentação de dúvidas, a gente resiste o diabo e ele foge. Ele não gosta da verdade, ele não suporta a verdade, e ele não gosta de pessoas que se firmam na verdade. Então, ele se afasta se a gente resistir firmes na fé. E uma quinta situação para a gente prevalecer é obedecer pela fé. Obedecer pela fé. Ao enfrentar as tentações, é importante que utilizemos os meios de livramento que a Bíblia nos oferece, quer queiramos ou não. Se você tomou uma decisão de seguir a Deus, de andar com Cristo, de ser povo de Deus, não adianta você querer fazer só o que você gosta ou só o que você quer. A gente faz aquilo que a nossa fé diz que é o que Deus espera. Então, se eu estou sendo atraído por algo que me seduz e que vai me levar para o pecado, eu queira ou não, eu preciso obedecer o que Deus diz em relação àquilo. Vou fazer algo ainda que seja contra o que eu quero, contra o que eu gosto, mas eu vou fazer porque eu vou obedecer a Deus pela fé, porque senão eu vou afundar. Então, nesse sentido, nós obedecemos pela fé, quer queiramos, quer não. Entre o que eu sei, entre o que eu posso, entre o que eu dou conta, e entre o que Deus diz, eu escolho ficar com o que Deus diz. Eu escolho ficar com o que a Bíblia ensina. Então, a gente obedece pela fé, mesmo contra a nossa vontade ou o nosso querer, as nossas emoções. Se formos buscar nos sentimentos o incentivo para enfrentar as tentações, nós já perdemos a batalha. Porque ninguém vai deixar de correr atrás de algo que ele gosta, que ele quer e que ele está sentindo vontade de fazer. Então, resistir à tentação é uma batalha contra o interior próprio. O cristão novo na fé poderá obedecer a Deus pela fé se cultivar o hábito de viver pela fé. Então, nós temos ensinado que o justo vive da fé. Colossenses 2:6 fala isso, Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. O novo cristão, e o mais velho também na fé, só poderá obedecer a Deus pela fé, se cultivar o hábito de viver pela fé. Deixa eu dar um exemplo que para nós guararapenses é muito comum, embora não seja um problema só dos guararapenses. A gente vai andar pelas nossas ruas, de a pé, de bicicleta, ou de carro, de moto, tem os pares, para dar preferência para uma rua ou avenida que tem trânsito preferencial. Se você tem o hábito de parar, vindo um outro veículo ou outro transporte, ou não, você para, porque você tem o hábito de obedecer a sinalização. Se você é daqueles que
sempre não vai vir ninguém e eu não preciso parar, e eu até ganho tempo não parando, você nunca vai parar. E um dia você vai achatar o nariz. Porque o hábito de não obedecer às pequenas coisas nos leva a viver como se o risco não existisse. E se você passou 20 anos da sua vida atravessando os pares sem nunca ter parado e nunca ter corrido nenhum risco, então hoje é o dia mais provável. Porque se nunca aconteceu, um dia pode acontecer. Então, obedecer não é uma questão de vai vir, vai correr risco, não. A lei está ali, o princípio da segurança está ali para nos prevenir de um perigo. Então, se a pessoa aprende a obedecer a Deus pela fé, mas eu obedeci sempre e nunca aconteceu nada. Mas foi exatamente para isso que nós obedecemos, para não acontecer. E é exatamente para isso que vamos continuar obedecendo. Porque pode acontecer de dar só uma raladinha, ou só passar um aperto, mas pode acontecer de ser um acidente fatal. E depois que morrer, não adianta querer voltar no tempo e dar uma freadinha. Então, em relação ao pecado, também é assim. A gente aprende a obedecer pela fé, para que a gente tenha vitória nos momentos certos, né? Então, o novo convertido, e qualquer cristão, ele deve aprender a fazer o que Deus ordena, não importa quais sejam os seus sentimentos. Tá? Então a gente obedece porque Deus disse que nós precisamos obedecer. E se Ele disse, então isso tem, né, uma significação, um sentido importante para nós. Então, andamos sempre pela fé. Como recebemos a Cristo, Jesus, o Senhor, assim andamos nele. Como foi que recebemos a Cristo? Pela fé. Então vamos andar pela fé. Uma outra coisa, uma sexta coisa, é orar pedindo vitória. Não só ser tentado e usar as armas que temos, mas também orar ao Senhor. Orar ao Espírito Santo que habita em nós para nos dar vitória. A oração tem um papel preponderante, um papel muito importante para se alcançar a vitória na luta contra as tentações. A Bíblia ordena claramente que oremos pela nossa própria vitória, como também pela vitória dos outros. Quando estamos sendo tentados, ao clamarmos a Deus, ao orarmos a Deus, né, digamos, no mínimo, estamos passando uma mensagem para o diabo que estamos pedindo reforço de alguém maior do que nós e maior do que ele. Se estamos sendo tentados, estamos quase sucumbindo e não estamos pedindo socorro, ele sabe que a gente vai resistir por conta própria sozinho. É claro que Deus sempre vai estar conosco, mas essa é uma oportunidade que Deus está nos dando para aprendermos a orar e clamar a Ele quando temos necessidade. Não é porque Deus é onisciente e sabe tudo que eu não preciso orar, que eu não preciso pedir, que eu não preciso falar das minhas dores, das minhas preocupações, das minhas dificuldades. Deus é um pai, é um amigo, é uma pessoa maravilhosa de se relacionar com Ele. Então, conversar com Ele não tem a ver com, se a gente não falar, Ele não dá. Ele faz de surdo, Ele faz de conta que não está nem aí. Não é assim. É uma pessoa com quem a gente pode contar sempre e manter um diálogo de amizade. É para isso que nós fazemos devocional, é para isso que nós lemos a palavra, é para isso que nós adoramos, é para isso que nós glorificamos, para isso nós gastamos um bom tempo de louvor, para a gente manter um ótimo relacionamento e as linhas de comunicação bem livres o tempo todo. A hora que a gente precisar, é só dar um help, que Deus já está vindo em nosso socorro. Marcos 14, 38, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Orar e vigiar, para não entrar numa tentação. O nosso espírito, a parte espiritual, pode estar fortalecida, mas a carne tem a tendência de seguir os seus instintos, os seus desejos, e num cabo de guerra entre carne e espírito, se a carne for melhor alimentada e for favorecida, é claro que a queda é iminente. Então, não ceda. Ore, peça a Deus a vitória
né? E ore para não entrar em tentação. Amém? As tarefas da aula dessa semana. Primeira coisa, né? Essas tarefas são mais para nós, os discipuladores, do que propriamente para ele, né? Porque ele vai ficar na dele, até se ele quiser treitar e não se envolver muito, ele está no direito dele, porque ele está apenas começando e aprendendo. Nós que estamos discipulando temos um compromisso de fazer um trabalho bem feito, e para fazer um trabalho bem feito, a gente precisa agir com responsabilidade. Então, a primeira tarefa para essa lição é conferir a caderneta de devocional dele, né? Desde a primeira aula, essa já é a 7ª, né? Então veja que já está indo para 2 meses, se for semanalmente, fielmente, né? Mas já está indo para 2 meses e pouquinho que estamos acompanhando ele semanalmente, e desde a primeira recomendamos ele fazer um caderno, uma caderneta, para ele ir fazendo os devocionais, e semanalmente a gente confere. Então, como ele está? Como ele está fazendo? Está fazendo bem feito? Está sendo fiel? Né? Está indo direitinho? As novas direções que você tem passado, está ali? Né? Você acompanha semanalmente para evitar que ele vá desanimando, e como ele sabe que você não vai cobrar, então ele fica tranquilo. Mas ele sabe que toda semana você chega e já dá um bom dia, e aí como foi a semana, e ele vai te falar que foi tudo bem, graças a Deus, essa semana foi um pouco difícil, mas está tudo legal. Aí você então me dá a caderneta aí. Se ele tiver com treta, ele vai moiou, né? Porque ele sabe que você vai olhar, que você é fiel no seu papel, e que você vai cobrar por que ele não fez, ou por que ele está fazendo de meia boca, né? Então, isso faz parte, inclusive, do próprio treinamento, para ele e para nós. Segunda coisa, ver a sua integração na igreja. Isso nós estudamos na 3ª semana. Ele deve escolher uma igreja para fazer parte, seja a nossa, seja outra. Se ele está na nossa, você deve ter acompanhado, tem visto ele lá, mas ele realmente está se integrando na igreja? Se ele, digamos, ele não veio para a nossa igreja, está em outra igreja, e você está apenas acompanhando agora, ele já está indo, se a igreja lá, por exemplo, tem escola bíblica dominical, ele já é aluno da escola dominical, o horário de trabalho, a agenda diária dele permite, e se permite, ele já está matriculado na escola dominical, se a igreja tem células ou um sistema de comunhão semanal, ele está fazendo parte, ele está ligado a algum grupo, a algum ministério. Então, pergunta e não deixa isso passar batido. E uma terceira coisa, na prática de culto, por exemplo, ele já está entregando dízimos, ele já é dizimista, já é ofertante, ele está se preparando para batizar, ele já falou sobre isso lá na igreja que ele está frequentando, ou mesmo na nossa, ele já está na classe de novos, né, a classe Nova Vida. Ele já perguntou sobre isso, alguém já falou com ele criou interesse. Então, são coisas que vai nos dando uma dimensão de como ele está progredindo na fé ou não. Então, vamos conferir isso com certeza. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus, né, por podermos transmitir esses princípios que vão levar os novos convertidos a uma maturidade e um crescimento espiritual muito bom. Senhor, nós te damos graças pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade, e queremos abençoar a vida de cada novo convertido, de cada pessoa que está se integrando na igreja, e aquelas que estão com dúvidas, com insegurança. Oramos para que o Senhor nos dê a sabedoria necessária para lidar com elas. Também para os cristãos mais amadurecidos, oramos para que eles se comprometam em ajudar, discipular, aconselhar e andar dia a dia, para que os novos convertidos cresçam e alcancem as vitórias e as bênçãos que o Senhor tem para eles. Salvar uma alma é obra que só o Senhor pode fazer, e tê-las conosco na igreja é um privilégio que o Senhor nos dá como congregação local. E a nossa responsabilidade é cuidar delas, porque teremos que prestar contas. Então nos ajude, Senhor, a sermos fiéis, obedientes e praticantes da Tua palavra, e assim nós alcançarmos a vitória todos os dias. Nós oramos agradecidos
em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. À noite, às 19 horas, nós estamos na live de louvor e de adoração e de ministração da palavra de Deus, com muita alegria, aguardando a volta do Senhor, porque estamos estudando sobre a glória do Senhor, a revelação da glória de Deus, e quanto mais a gente conhece, mais a gente quer experimentar. Já está dando saudade do céu. Deus abençoe, uma boa semana.